Olá, você está aqui com Gravando em VHS, o podcast do canal Na Rua das Ideias no YouTube e na Rua das Ideias.oficial. São aí as minhas plataformas digitais, né? O estudante de jornalismo Francisco Ferreira, youtuber e um mestre da comunicação aqui em Juiz de Fora. Gostou disso, professor Rufino? Certamente. Olha, esse Francisco vai longe, viu? Vai nem longe. que seja daqui em Benfica É o andando a pé. nosso youtuber do Uber. Nem que seja daqui em Benfica andando a pé, eu vou. Mas, gente, eu tive que pegar até uma cola, porque o professor Rufino tem tantas coisas numa vida só que eu não consegui decorar, não. Professor José Rufino Júnior, seja bem-vindo aqui ao podcast Gravando em VHS. Ele é mestre em Direito, advogado, engenheiro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Faltou alguma coisa, professor? Não, tá completo. Então, eu trouxe, gente, o professor Rufino aqui porque ele está lutando aí na causa ambiental. Ele tem projetos bacanas na área de meio ambiente, inclusive educação ambiental nas escolas e, dentre outras coisas, como viver melhor nesse planeta. Então, ele vai falar para nós sobre esta problemática ambiental e sobre outras coisas. Professor, como é que está o nosso planeta, hein? Primeiramente, é um prazer estar aqui no estúdio, né? No seu estúdio, muito bem montado. É uma alegria estar com você. E o Francisco já me acompanha, não é de hoje, nos nossos projetos, na gravação do nosso vídeo, do nosso curso, que está na plataforma Hotmart, né? Educação Ambiental nas Escolas. Bom, a essa resposta, ô Francisco, o planeta vai mal, né? Infelizmente. E o nosso planeta, ele está caminhando para um rumo de se tornar inabitável, né? Dado, né, a ordem, a grandeza de agressão do homem na natureza. É o desmatamento, o aumento da frota automotiva, né, a poluição, tudo isso leva a esse fenômeno conhecido como aquecimento global, né, que é decorrente do fenômeno estufa, né? Efeito estufa? É efeito estufa, né? O nosso planeta está elevando a temperatura média a cada dia, né? Convenções e convenções da ONU têm tentado impor aí uma agenda de limites, né? Mas, né, sempre ocorre uma questão ou outra que os líderes políticos mundiais não estão enganjados nessa luta. A guerra da Ucrânia, por exemplo, né, ela paralisou, porque antes a Europa estava caminhando para uma matriz energética limpa, como a Alemanha, e no meio do caminho, com a guerra da Ucrânia, né, no corte aí, né, do gás que ia da Rússia para a Europa. Da Rússia, que passa na Ucrânia, e, né, nós voltamos atrás, né? Então, desse aumento da temperatura, né, e do desmatamento, né, eu diria que são os dois grandes vilões. Desmatamento aí. Também é um grande desmatamento, vilão. Porque a floresta ela captura o CO2, mantém o CO2 na terra. Na medida que você desmata, o CO2 expande para a atmosfera, somado ao gás carbônico, né, da frota automotiva, da poluição. A criação de gado para corte também causa um problema no efeito estufa? O metano, né? O Brasil tem, né, um dos maiores rebanhos, se não o maior do mundo, do planeta, não é? Então, o metabolismo, né, do gado bovino, ele gera, né, o metano. O metabolismo ele é incompleto. Eu diria que... o pum do boi? O pum e o arroto do boi. É mesmo? Né? O pum e o arroto do boi causa também... Então, 300 milhões de cabeças de gado, você soma isso daí. Agora, tem uma curiosidade, né? O CO2, o metano, contribui para o aquecimento global. O CO2 você não consegue reduzir,
não é, num prazo, né, de tempo suficiente. Né? Você teria que praticamente parar o planeta para reduzir os efeitos do CO2. Mas o metano não. O metano, se você reduzir, né, a emissão de metano, a recuperação do planeta é muito grande. Quando eu falo, gente, planeta inabitável, né, eu vou recorrer a uma teoria que James Lovelock, que é um astrofísico que já falecido recentemente da NASA, ele fala da teoria de Gaia. A Gaia é a deusa grega que representa, né, a mãe natureza. Sim. E os primitivos, eles respeitavam muito a natureza e eles tinham um verdadeiro pavor, né? Quando tinha um trovão, um relâmpago, eles entendiam que alguma coisa eles tinham feito de mal, de ruim, e a natureza respondia com um trovão, como um puxão de orelha. Não é? E a resposta da natureza hoje é diferente. Segundo o painel intragovernamental de controle climático, um órgão da ONU, né, o IPCC, ele fala que a Terra ela está respondendo de maneira diferente às agressões que o homem provocou, com eventos mais extremos. São os eventos mais extremos, né? As inundações cada vez mais frequentes, né? Enchentes, furacões, tufões, essa onda térmica, tudo isso torna, né, o ambiente na Terra mais vulnerável. Não é? Na medida que a Terra ela vai aumentando a sua temperatura média, a questão afeta a produção de alimentos. E fenômenos igual aconteceram em Petrópolis, está ligado também a esse problema ambiental? Certamente. As chuvas no Brasil, não é? Parece que enquanto na América Central tem um calendário de furacões que recebem até o nome feminino, Katrina e outros, né? Aqui no Brasil, né, o calendário é de inundação. Essa inundação ela pode ser em Petrópolis, Teresópolis, Blumenau, agora já é comum no Nordeste. No interior, no São Paulo também. São Paulo, né? Então, e elas estão, né, cada vez mais intensas. Aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, os bairros que mais sofrem com as inundações é o bairro de Santa Luzia. Então, professor, quanto ao bairro de Santa Luzia, o senhor tem uma ideia formada do que pode estar acontecendo? Porque eu lembro que eu cheguei em Juiz de Fora em 1993 e eu fui ouvir falar de grandes inundações no bairro Santa Luzia somente nos últimos 10 anos. Não existia isso. Tem alguma coisa? É a ocupação e o crescimento da cidade. Ocupação do solo, inclusive ali naquela região do Center Car, a Deusdete Salgado, que antes era só lotes vagos, a água infiltrava, né, a água da chuva, agora tudo cimentado, essa água escorre, tem aquele condomínio que está sendo construído também. Exatamente. O que acontece? Antigamente o Salvaterra era uma área rural. Era. Não é? Uma área arborizada, e aquele córrego que corta o bairro Salvaterra, né, ele tinha aí a sua mata ciliar preservada. E na medida que o comércio, as atividades foram expandindo para aquela área, né, o verde foi substituído pelo concreto. E aquele córrego, que, né, o córrego era sinuoso, então a natureza perfeita é sinuoso porque bate num lado, vai para o outro. Quebrar a velocidade da água. Quebra a velocidade da água. Agora, recentemente, esse córrego foi totalmente retificado. Eu não sabia disso. Totalmente. E quando estava construindo as obras ali, né, um impacto, vamos dizer, habitacional, na medida que o impacto habitacional ele vai, né, desordenando a cidade, eu caminhava muito por ali, eu via a galeria, olhava para a dimensão da tubulação, eu falei, olha, gente, isso não vai suportar. Então, o que acontece? Se chover intensamente ali, naquela região do Salvaterra,
Como o córrego ele foi retificado, a velocidade é muito maior. Então ele chega numa velocidade muito grande ali na Avenida Ibitiguaia. Aham. Né? Então, né, obras têm que ser feitas, né, para reduzir essa velocidade. Lá em São Paulo eles constroem piscinão, constroem obras para retardar a velocidade. Mas construir um piscinão ali não tem nem jeito, né, professor? Ali Não, mas é o complicado. piscinão é subterrâneo, né? É subterrâneo? subterrâneo, é. Caramba. Mas, professor, como isso tem afetado as pessoas? Nós estamos ficando cada vez mais vulneráveis. Ô Francisco, você lembra daquela imagem, você falou de Petrópolis, 2 ônibus no Rio, Sim, afundando. Ali tinha pelo menos umas 30 pessoas nos 2 ônibus. Imagina a cena de horror. Aquelas pessoas estavam tentando se agarrar numa escada para chegar à margem com segurança. um desespero total naquela cena desespero. triste. Isso nos provoca, não é, um abalo emocional. Na verdade, essa cena, não só essa cena, mas os efeitos da mudança climática, eles afetam a nossa vulnerabilidade. O sistema de abastecimento das cidades, o sistema energético, a questão da produção de alimentos, as mudanças climáticas afetam tudo isso. E, de uma maneira, aumenta o nível da fome, da violência. Na medida que a temperatura... Existem estudos que falam que, com o aumento da temperatura, não é, há uma onda de violência. Ah, é? Não é? Por quê? Por conta da elevação da temperatura, parece que as pessoas elas ficam mais... agressivas? Tornam-se mais agressivas. Então, você veja que as mudanças climáticas, elas nos tornam mais vulneráveis. Né? E vulnerabilidade está ligada, né, aos efeitos que nos tornam mais... expõe mais as nossas fraquezas. Então, aquelas pessoas que não estão preparadas para vencer as adversidades, os obstáculos do dia a dia, elas, né, adoecem. São as doenças mentais. Né? O que se fala muito hoje, as doenças mentais, estresse, angústia, tristeza, são decorrentes, né, dessas mudanças climáticas, muito em parte. Há estudos que falam que hoje no mundo cerca de 700 milhões de pessoas estão impactadas ou pelo ambiente de trabalho ou pela tensão econômica entre países. Essa guerra da Ucrânia é uma guerra, né, que envolve economia, política, política, na polarização que nós vivemos. Tudo isso nos torna mais estressados, né? É aquele abalo emocional. Professor, eu tenho visto aí nas suas redes sociais você com uma bike pedalando, e olha que eu já vi você pedalar longe. O que é isso, professor? Pois é, no tempo da pandemia, né, em vez de ficar em casa, você imagina, Francisco, o clima que tornou as nossas vidas, todo mundo em casa, a mídia, não falando o tempo inteiro de morte, de doença. Isso também é uma questão climática, ambiental, e que, diante de muitas pessoas amigas que morreram, isso criou, né, um abalo emocional muito grande. Então, um amigo meu me convidou a fazer o pedal, né? E, então, por incrível que pareça, eu, no meu tempo de infância, meu pai não tinha recurso para comprar uma bicicleta. Sim. E eu aprendi a andar de bicicleta. Tem sempre um amigo que tem mais posse, mais recurso. Ele andava, quando ele cansava, eu falei, pode dar uma andadinha. Foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. Mas a minha bicicleta eu só comprei aos 60. E eu resolvi... Aos 60 anos? Aos 60. E tem quanto tempo isso? Você está com quantos anos? 64. Então tem 4 anos que você adquiriu sua bike.
Pois é, e a bike, ela me mostrou como viver melhor. É? Então aí você já entra em como viver melhor. Sim, certamente. Por quê? Eu eu senti que na medida que eu ia pedalando, né, em direção à área rural, ao campo, a sensação de bem-estar ela aumenta. E há estudos que falam que o contato com a natureza é muito importante porque produz os hormônios, né, do bem-estar, né? Dopamina. Esses hormônios, eles nos causam a sensação, né, de bem-estar, de leveza. Então, os estudos falam que nós temos que, pelo menos 2 horas por semana, procurar área verde, procurar uma praça, procurar, né, um parque. Aqui em Juiz de Fora nós temos, por exemplo, o Parque da Lajinha, que é muito agradável, tem trilhas lá dentro. De vez em quando, professor, eu lembro de você, pego meu carro e vou lá para o Parque da Lajinha e embrenho naquelas trilhas lá. Tem uma área lá até que eu denominei o Caminho das Borboletas, porque é uma trilha com muita borboleta. E nós temos também o Jardim Botânico da Universidade Federal, lá no bairro Santa Terezinha, que é área verde, né? Várias outras trilhas que tem por aí, mas que já fica de mais difícil acesso para o cidadão comum. Essas que a gente está falando é aquela que dá para pegar um ônibus, chegar até lá, né? Agora, você com a bike, você já criou asas. A bike, certamente, ela me levou a essa experimentação do contato com a natureza. E que eu falo que para viver melhor, o primeiro passo para viver melhor, Francisco, é estar em contato com a natureza. Por quê? Quando você está em contato com a natureza, principalmente você, né, que está passando por momentos difíceis, procure um lugar para você caminhar, praticar esporte, caminhadas, meditar, orar. Né? Quando você faz essas atividades na natureza, você vai ver que você vai voltar mais leve. E o que é importante, que todos nós, cada um, tem a sua crença espiritual. Em contato com a natureza, Francisco, a gente se conecta com o poder divino. Isso. Poder divino que nos conecta com a espiritualidade que a gente tem que ter. Né? Então, o primeiro passo para viver melhor, eu falo da importância do contato com a natureza. E a bike tem essa importância porque ela me levou a essa conclusão. E você já foi de bike, já por 3 vezes, eu acho, de Juiz de Fora a Aparecida do Norte. São 3 dias de pedal. Pois é. Esse ano de 2023 pela 3ª vez. E a bike, mountain bike, né, que é essa modalidade de trilhas, você entra e eu preciso dessa higiene. Né? Na medida que você tem contato com a área rural da sua cidade, né, isso passa a ser, né, tão importante que eu diria que ele faz mais, dá mais resultado do que uma terapia ocupacional. Você fazer uma terapia ambiental. Terapia ambiental. Não é? Ecologicamente correta. Exatamente. Mas você falou o primeiro passo, porque tem outros passos? Sim. Nós desenvolvemos um método para viver melhor. Depois, o passo seguinte, quando, né, você se conecta com Deus, cada um na sua crença, né, desenvolve a espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é você deixar, né, alinhar os propósitos da alma com o coração. Aristóteles ele fala da importância de que todos nós temos dons e talentos. Esses dons e talentos nós devemos de transformar vidas, ajudar o outro. Isso que os gregos chamam de eudaimonia. Eudaimonia. Que é a felicidade autêntica. Felicidade autêntica. Mas como que essa tal felicidade que todo mundo quer, que todo mundo procura, mas felicidade a gente não compra,
a gente não planeja, não está à venda, né, na farmácia, não há remédios. A felicidade, né, nós temos que ter, né, depois né, que a gente está em contato com a natureza, você tem que buscar respostas do seu interior. Qual é o propósito de vida? Qual a sua missão? O segundo passo... Você então tem que conhecer... conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, que... Tem a ver com isso. O Platão, né, ele desenvolveu essa questão e está no templo de Delfos. Né? Conheça-te a ti mesmo é o autoconhecimento. A gente não pode fazer nada, desenvolver nenhum projeto, se a gente não conhece as nossas limitações, se a gente não conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, como é que nós estamos nos portando diante, né, as dificuldades, né, como nós estamos vencendo os nossos obstáculos. Autoconhecimento é você conhecer a si mesmo. É desse passo que você vai traçar o quê? Uma trajetória de vida. Então esse aí seria o segundo passo. Segundo passo, autoconhecimento. Então, professor, falamos sobre o primeiro passo para viver melhor, segundo, e agora nós vamos para o terceiro passo. Olha, se você já se conhece... Antes aí, professor, antes aí, é só para lembrar você que você está no quadro Gravando em VHS. Olha só... Você jovem não conhece isso aqui, né? Isso aqui é uma fita VHS, isso aqui é um videocassete. E, gente, esse podcast, ele vai ficar com 15 minutos no Instagram. No Instagram ele não vai ficar completo. Talvez eu coloque ele de 2 vezes no Instagram, mas no YouTube ele vai estar completinho. Então você vai assistir no Instagram e depois você, para assistir ele todo, completinho, você entra lá no YouTube e digita Na Rua das Ideias, que você acha o meu canal lá rapidinho, porque ele já está engajado, o motorzinho de busca já está encontrando fácil, não é? Não é por causa disso que você vai deixar de ouvir a palestra aqui do professor, o podcast completo. Então é isso aí, vamos para o terceiro passo de como viver melhor. Olha, depois que você já fez o autoconhecimento, já fez aquela reflexão pessoal, né, você tem que saber qual o seu fim, a sua finalidade, na vida, qual o seu propósito, qual a sua missão, né? Como que você pode transformar vidas, né? O terceiro passo que a gente acha muito importante é a empatia. Na pandemia, nós desenvolvemos muito isso. É o cuidado com o outro. Né? Então, a gente sentiu que nós fazemos parte, né, de um universo. Nós só fazemos parte do universo. Todos nós, cada um de vocês, fazem parte de um ecossistema. E esse ecossistema, ele é importante para o funcionamento, é a interdependência. A gente dependeu do delivery, do motoboy, do enfermeiro, do médico, do motorista, do transporte. Então, nós vivemos numa interdependência. Hoje, Francisco, as pessoas, elas não têm tempo para ouvir. Como que é importante você escutar a pessoa. Às vezes a pessoa tem um problema sério, ela precisa de alguém para escutá-la, não é? Então, empatia é você usar, né? Eu estou acompanhando o seu trabalho maravilhoso aí na Rua das Ideias, no Uber. Sim. Eu te pergunto, Francisco, quantas pessoas que você entrevistou que quando entra no carro, você até me falou, quando adentra no seu carro, parece que elas se transformam. É curioso, porque parece que aquele ali vira um confessionário. Sim, e você já deve ter percebido como, quando elas ganham confiança, elas começam a contar detalhes muito importantes da vida particular de cada uma delas. Né? Isso. Né? Essa é a importância que as pessoas têm de ser escutadas, escutar, né, as agrúrias, o sofrimento. Então, ter empatia é o que Aristóteles fala, né, sensibilizar
com o sofrimento das pessoas, sensibilizar, né, com as angústias, né, com o que as pessoas estão passando, com a fome, né, miséria. Né? Não há quem não fique preocupado com as imagens que a gente vê da guerra da Ucrânia, não é? Então essas coisas sensibilizam a gente. Então empatia é o cuidado que nós devemos de ter com o outro. De que forma a gente pode transformar vidas? Desenvolvendo uma habilidade. Você, por exemplo, tem uma habilidade de jornalista. Então, aquele cenário que você montou, né, no Uber, esse cenário ele propiciou o quê? Confiança. A confiança diz, todos nós somos vulneráveis. A vulnerabilidade é emoção, sofrimento, angústia, tristeza. Porque essa vulnerabilidade tem a ver, né, com o que está acontecendo, com conflito, com guerra, com mudança climática. Então, quando as pessoas entram no seu Uber, né, você inspira confiança. É uma habilidade que você está sabendo desenvolver. Então, quando você inspira confiança, as pessoas começam a contar a sua vida, né, os seus mistérios, contar o que, né, os seus problemas. As vulnerabilidades. Né? Então, cada um tem que desenvolver alguma coisa, algum propósito, né? Eu diria superar as vulnerabilidades. Né? Superar contato com a natureza, autoconhecimento, né? Tudo isso é uma forma. Quando a gente conhece as nossas fraquezas, nós vamos buscar o quê? E a evolução. Todos nós devemos que evoluir espiritualmente para nos preparar melhor. Os erros do passado serão os acertos que nós vamos cometer, né, no futuro. Muito bem. Então vamos para o quarto passo de como viver melhor. O quarto passo é aquele ingrediente, como educador ambiental, que a gente tinha que colocar nessa metodologia, não é? É a questão da alimentação saudável. Os jovens, eles não entendem muito bem a questão da alimentação saudável. Não é só jovem, não, porque eu não sou jovem. Eu adoro aquele hambúrguer bem grande lá do Mary Milk ou do quiosque, né? Aquele de, como que chama bacon, isso? O X-tudo, como que chama esse que eles dão o nome? Podrão, né? É o podrão, todo mundo gosta daquele podrão, né? Várias camadas com alimentos, né, que são ultraprocessados. Isso é um veneno. É um veneno. E também aí o presunto. Não, também. Veneno. Todos esses alimentos são processados, né? A gente tem que procurar uma alimentação de verdura, né, frutas, né, aproveitar, né, os alimentos que a terra nos produz. E, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a nutricionista vai te explicar melhor que existem alimentos que ajudam, aliado à prática de exercício e também a alimentação saudável, ela propicia, né, uma melhora, né, no grau de angústia. Né? É mesmo? Então, a alimentação saudável ajuda a diminuir a ansiedade e problemas nessa linha aí. Ajuda a superar essas vulnerabilidades. Agora, a sustentabilidade, né? Nós temos um planeta, não existe um planeta B, né? Nós não temos o lado B do planeta que a gente possa jogar os lixos, detritos. Cada vez mais, um homem, em média, ele produz 1,5 kg de lixo por dia. Né? Você imagina essa proporção geométrica? Juiz de Fora são aí, né, 500 toneladas de lixo, né, ao dia, só ao dia. Imagina esse montante. Nós não temos um plano B. Olha, então nós precisamos, né, de consumir na forma consciente. E o que é consumir de forma consciente? Né? O jovem já faz isso, né? A geração milênio, né, dos anos 1990 para cá, e eles já ficam preocupados com, né, a cadeia de produção.
Tem trabalho infantil, tem trabalho análogo a escravo. Não é? A fábrica, ela impacta a natureza, ela desmata. Todas essas questões fazem parte da agenda social. Se não cancela, é o cancelamento. É o cancelamento, né? Professor, tem até o ESG, né, que é o Environment, Social e Governance. Eu não sei muito falar bem inglês, mas seria mais ou menos isso. É o termo, né, traduz bem essa ideia, não é? Que a produção, a atividade econômica tem que estar em sintonia com o social. A empresa, ela tem que olhar extramuros, né? Se ela está inserida numa favela, se ela está inserida num ambiente mais vulnerável socialmente, se há miséria, se há poluição. Então, na governança quer dizer, a empresa ela tem que controlar a sua produção e tem que promover o que? A inclusão social nas mais variadas matrizes hoje, né? Uhum. A empresa, ela tem que promover, né, aí na sua seleção que as pessoas, né, elas possam ter possibilidade de ter uma oportunidade de trabalho. Muito bem, professor Rufino aqui no Gravando em VHS com Francisco Ferreira, canal na Rua das Ideias no YouTube, na Rua das Ideias .oficial no Instagram. Professor, podemos terminar? Claro. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, fala aí as suas redes sociais aí para as pessoas, para elas poderem te acompanhar, te seguir, te procurar aí. Nós estamos, né, a nossa rede social, né, no Instagram, José Rufino JR Oficial. No TikTok, né? Eu entrei no TikTok, mas eu não sabia fazer dancinha. Eu acho que eu não ia fazer muito sucesso. A dança da chuva você fez? Não? Não. Eu acho que eu não saberia. Mas seria engraçado você dançando. Eu acho que... né? Então eu vou te ajudar. Qualquer dia nós dois vamos fazer uma dancinha pro TikTok. Chamar chuva, né? Chamar chuva aí. Pois é. Mas no TikTok também, né, @José Rufino JR. E eu descobri que o TikTok é um importante canal de contato com os jovens. E aí, nosso projeto, que nós estamos já passando nas escolas, que é a educação ambiental nas escolas. Muito, Francisco, as pessoas falam educação é uma coisa que está ficando muito abatida. Eu prefiro falar como educador ambiental. A educação ambiental, ela traz a sabedoria dos mais antigos, a sabedoria da ciência. Tudo isso nos traz uma nova forma de lidar com o meio ambiente. Muito bem. Eu não sou, né, sou, antes de tudo, otimista. Uhum. Eu acho que há, sim, uma chance que nós podemos fazer algo para salvar a nossa casa planetária. Esperançar do Cortella, né? Levanta, sacode a poeira e faça alguma coisa, né? Pegar no refrão aí da Ivete Sangalo. É preciso você se mexer e fazer algo. Você pode participar de ONGs, trabalhos sociais, voluntários, a questão de separar o lixo, né, no condomínio. A gente não vê isso. Separar o lixo úmido, aquele que não pode ser reaproveitável, e o lixo seco já é um grande passo. Uhum. Você imagina de reciclar o nosso lixo, cada condomínio fazendo isso, né, reduz o nível, né, a quantidade de lixo, né? Então eu acredito que todos nós podemos fazer aquele trabalho de formiguinha de cada um que unindo vai fazer um grande efeito. Muito bem. Quando a gente atira uma pedra na lagoa, não sei se você já percebeu, forma uma onda. Uma onda. Todo mundo atirando a pedrinha de cada vez, aquela onda vai aumentando. Muito bem, professor. É muito bom aqui a conversa com você sobre meio ambiente, sobre como viver melhor, né? Essa sua teoria de como viver melhor, os 4 passos, né? Muito bacana, gente. Aqui nós estamos com o professor José Rufino Júnior, mestre em Direito, professor, educador na área ambiental, está aí com o projeto Educação Ambiental nas Escolas e presidente da Comissão de Meio Ambiente na OAB. Professor, a gente vai terminar aqui agora, mas eu só lembrando, né, eu fico bem triste do Rio Paraibuna ainda não ter sido
não terem conseguido limpar o Rio Paraibuna com as estações de tratamento que foram prometidas desde lá do prefeito Tarcísio Delgado. Em 2000, eu fazia, gente, o curso de Educação Ambiental na Unipac. O Rufino, inclusive, foi meu professor no curso de Perícia Ambiental. E até hoje o Rio Paraibuna está aquele esgoto, que pena, né? Mas pena. O dinheiro da despoluição que vai pro ralo, né? Literalmente. Sei lá o que, né? que aconteceu, sei lá. É preciso uma vontade para implementar esses projetos e, sobretudo, educação ambiental. Não é possível que você joga, por exemplo, no córrego do Jung, sulfar, pneu, né? Tudo isso, né? Terrível, professor. Então, se a gente fosse falar aqui de situações ambientais com o professor Rufino, a gente ia ficar aqui a noite inteira conversando. Eu agradeço aqui a sua presença, agradeço a você que está assistindo. Professor, pode terminar aí. Eu fico muito lisonjeado dessa oportunidade que o Francisco nos está oferecendo, né? Na Rua das Ideias, tenho acompanhado e seguido o seu projeto, que é muito bacana, né? Muito legal mesmo. Obrigado. Saudações ecológicas a todos. Saudações ecológicas.